facilita eu saindo logo da tela, viu, Nath? Tá bom, bom dia, tia. Bom dia para todo mundo. Tô meio desabafar com vocês rapidinho antes de eu começar. Tô meio reflexiva, assim, porque a tia Havana tava orando pelos adolescentes, né? E eu vi duas fotos de dois adolescentes que me deixaram muito triste mesmo, muito, muito triste, assim. Eu fiquei me perguntando, eu parei assim e fiquei me perguntando, Senhor, o que que a gente faz? O que que foi que a gente fez? O que foi que a gente não fez? O que que aconteceu, Senhor? O que que aconteceu? E o Senhor trouxe para mim um entendimento sobre que faltou avivamento. Faltou eles encontrarem vida na igreja de uma maneira que eles não encontrariam em lugar nenhum. Faltou a gente falar da palavra com poder e não só com palavras. E aí eu fiquei muito reflexiva, acho que foi anteontem que eu vi essa foto, essas duas fotos, e eu fiquei muito reflexiva no que o Senhor me disse. Eu falei como é urgente a necessidade da gente ser avivado como igreja, porque a gente está perdendo para o inimigo ovelhas preciosas, pessoas preciosas para Deus. E por mais que o Senhor venha, resgate, refaça, restaure todas as coisas, porque Ele vai fazer, é muita dor desnecessária, é muito caminho de sofrimento desnecessário. Às vezes leva uma geração ou mais para consertar. Então, assim, eu fiquei, a Havana estava orando pelos adolescentes, eu fiquei, meu Deus, o Senhor trouxe para mim de volta essas palavras que ele estava dizendo para mim. E a responsabilidade, é que a gente está falando de mordomia, né? A responsabilidade de sermos igreja, de sermos corpo, de sermos embaixadores de Cristo, de olhar para os adolescentes e para as crianças e dizer: olha, é assim que vocês são cheios do Espírito Santo. Em vez de dizer vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, a gente precisa dizer é assim, ó, do jeito que eu estou fazendo, que vocês também precisam ser cheios do Espírito Santo. Enfim, queria desabafar isso, porque eu fiquei com um choro na garganta quando Tia Van começou a Eu orar pelos estava adolescentes. Não só daí, recentemente, eu também vejo isso acontecer aqui. É geral. E eu fico com um temor muito grande por causa disso. recentemente, Nath, eu estava pensando neles, dizendo, Senhor, se os lares não têm estrutura, como eles vão aprender? E Deus ministrava no meu coração exatamente isso, sabe? Eles precisam ter uma experiência mais profunda, mais de conhecimento, porque os lares não têm a estrutura para ensinarem a eles. Sim. E eles precisam do sobrenatural. Era exatamente o que Deus ministrava no meu coração sobre o sobrenatural ser vivido para que eles tenham esse sobrenatural, entendeu? É, é, E aí eu vejo que a igreja primitiva transformava Saulos em Paulos. Assim, era algo assim. O evangelho foi muito impactante, assim, não é? Transformador. Como Pedro, que é, estava ali com Jesus, mas aí ele teve aquela. Jesus olhou assim para ele, e aí ele caiu em si ali. Eu acho que foi a conversão dele. E depois todos foram cheios do Espírito Santo. E conseguiram se alegrar frente às adversidades, porque é uma coisa que eu tenho preocupada, assim, né? Aí eu vi, eles conseguiram. Por que que, apesar das guerras, eles conseguiam ainda manter sem adoecer? Por conta disso. é, é, Porque eles estavam cheios. Eu não quero dizer que a gente não vai cuidar de nossas emoções. Claro, a gente precisa ter uma parte que é nossa, né? Saber o nosso limite. Que a Bíblia também ensina, tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Tem é, gente que está numa atividade tão grande que está esquecendo
do relacionamento, do parar, porque até o cuidar da nossa alma é esse parar mesmo. Dizer, olha, aqui eu não posso, aqui eu vou ter que parar. Estávamos conversando lá em São Paulo, e falamos sobre alguma coisa assim para fazer. Eu disse, olha, isso aí eu não vou fazer, porque eu não tenho, esse aí eu não tenho condições de fazer. Vocês podem até fazer, eu falei com o Ditelô, mas isso aí eu não vou fazer. Era um trabalho, né, manual, voltado para a igreja. Eu disse, não, agora eu estou com foco nisso aqui. Então, eu disse, agora eu aprendi, eu tenho que dizer, isso aí não é para mim. Para isso, eu preciso ser uma boa mordoma. O que é ser uma boa mordoma? Dizer, não, Deus me deixou aqui agora na construção. Somos igreja, vocês agora fazem isso aí. Então, e essa fala sua, Nath, é algo que tem mexido demais comigo sobre esse projeto transformador. E isso cabe a nós, realmente, ensinar para eles. Ensinar, fazendo como a Bíblia diz. Ensina no caminho. No caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Então, essa sua palavra até dura, digamos assim. Deus já tinha ministrado ao meu coração e só fez confirmar. É de Deus realmente. Assim. Porque eu estava dizendo, Deus, qual é a saída? Se os lares são tão desestruturados, o que fazer com esses meninos? E aí eu vi como era o evangelho. Mexia na estrutura, não é? E é isso que a gente precisa, é essa estrutura só firma se for o Espírito Santo. Firmando ali, porque não tem outro jeito. A gente sim faz a parte de habilidade social, é necessária, mas o lado espiritual é ser chique. Mas a gente está na busca. Deus vai Amém, tia. Amém. Amém. A gente, todo mundo, né, das igrejas no geral, eu também fico assim muito reflexiva em relação a isso. É uma palavra meio dura. Eu falei, mas Senhor, quando o Senhor falou isso, eu falei, não, mas eles têm que aprender em casa. Aí o Senhor falou assim, mas e os que não têm como aprender em casa? Aí ele falou, a minha presença não é suficiente. Aí eu falei, nossa, vou ficar quieta, vou parar de retrucar. E é isso, porque uma coisa só é necessária. Às vezes a gente quer passar muitos ensinos, muitas opções, muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, a presença. É o poder do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo operando todas as coisas. Então, que a gente possa refletir também nessa responsabilidade como igreja, de cuidar dos mais fracos, dos mais vulneráveis, não tolerar o pecado deles. Nós precisamos amá-los, mas não podemos tolerar. Muitas vezes, por amor, a gente não é severo, mas o Senhor é muito severo com o pecado. Ele não aceita que a gente tolere essas coisas. Então, a gente precisa realmente arrancar esses meninos das mãos de Satanás. Mas amém. Deixa eu voltar aqui para hoje. Vou começar tudo de novo. Vamos para nossa terceira live, né? Falando sobre mordomia cristã. Para quem está chegando hoje, a gente está falando sobre a mordomia cristã. Nós falamos sobre o princípio da mordomia na primeira live. Ontem, na segunda live, nós falamos sobre a parábola dos talentos. Está lá em Mateus 25, do 14 ao 46. Nós analisamos mais esmiuçado, né? À medida que o tempo permitiu, a parábola. Nós vimos algumas chavinhas que o Senhor colocou sobre o reino. Nessa parábola, nós vimos que a parábola tem a ver com o reino. Nós vimos que o reino tem a ver com o trabalho. E nós vimos que na parábola o Senhor coloca 4 figuras centrais, né? 4 palavras centrais, digamos assim, para a gente entender a parábola, que é o patrão, que é o Senhor, que chamou os servos. Nós vimos que temos os servos, né? Que trabalharam para esse Senhor. Nós vimos
sobre os talentos, que nós vimos que não é sobre ter habilidade, saber fazer alguma coisa. Isso pode ser dois recursos, mas vimos que esses talentos têm a ver com dinheiro. E falamos sobre a capacidade, nós vimos que pincelamos, né, que o Senhor falou que distribuiu segundo a capacidade de cada um. Então, nós colocamos isso como uma chave também nessa parábola. Então, nós vamos começar a entender esses 4 elementos de uma maneira mais calma agora, mais tranquila, mais esmiuçada também, porque é importante que a gente tenha consciência do que está por trás da história e trazer para a aplicação dos nossos dias hoje, antes da gente chegar de fato no mordomo, tá? Esses conceitos vão ser importantes para a gente chegar lá na frente. Às vezes você pode olhar e falar, mas o que tem a ver isso? Tá detalhando tanto isso, não é sobre mordomia o negócio, mas esses contextos, esses conceitos, essas palavras, esses entendimentos estão construindo uma escada para a gente poder chegar onde a gente quer, tá bom? Então é importante a gente saber esses conceitos. Nós vamos ver que esse Senhor e esse patrão é o próprio Jesus, tá? Ele fala na parábola que o Senhor ia fazer uma grande viagem, chamou seus servos, deu a eles recursos e depois voltou. E aí, quando ele voltou, ele chamou esses servos de novo, depois deu a recompensa para esses servos, de acordo com o que cada um tinha feito. Então, claramente, o Senhor dessa parábola é o próprio Jesus. Nós sabemos que ele subiu aos céus, mas ele prometeu voltar e trazer consigo a sua recompensa, o seu galardão. Nos deixou aqui como seus servos, seus amigos, embaixadores do reino, fazendo o que ele fez e obras ainda maiores. Então, o Senhor da parábola é Jesus. Nós temos o servo da parábola, que é a igreja com I maiúsculo, os discípulos, aqueles que trabalham para o Senhor com adoração e devoção, com submissão a Ele. Nós vemos que os servos, e dentro da igreja, né, do corpo, existem os servos ruins. Então, mesmo tendo um servo ruim, entre os bons ainda está se tratando da igreja, ainda está se tratando dos discípulos. Judas também foi discípulo de Jesus, andou com o mestre, mas ainda assim se perverteu. Então, entre os discípulos, ainda temos os servos maus. Nós vamos ver esse talento como os recursos que nos foi deixado para realizar uma boa mordomia, a boa obra do Senhor. E nós vamos ver essa capacidade, nós vamos falar que ela é sobre a estrutura de cada servo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Jesus, sobre o Senhor, sobre o patrão dessa parábola. Lógico que vocês já conhecem diversas características de Jesus, mas eu quero destacar algumas delas aqui para que a gente possa entender um pouco melhor o Jesus que foi apresentado na parábola, tá? Porque o Senhor é apresentado de algumas maneiras, por exemplo, às vezes Jesus se apresenta de um jeito, outras vezes de outra, às vezes ele apresenta o Pai de uma maneira, outras vezes de outra, com uma face mais amorosa, mais acolhedora, ou como uma face mais justa, ou mais misericordiosa. Então, assim, como que o Senhor está sendo apresentado nessa parábola que fala sobre o reino dos céus, tá? Nas parábolas a gente pode perceber várias faces do Senhor. Aqui o coração do Senhor bondoso, aqui misericordioso, aqui justo, aqui honesto, verdadeiro, aqui que é fiel. Então, assim, como que Jesus, o Senhor, está sendo apresentado nessa parábola específica dos talentos que nós estamos estudando, tá? Nós precisamos entender o primeiro de tudo, que é óbvio para todos, mas não sei se internalizado para todos, é que Jesus é o Filho de Deus. Então nós, como servos, temos um patrão. E nosso patrão, nosso Senhor, é o próprio Filho de Deus. A gente vê lá em Mateus 3,17, né? A palavra diz: e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria.
O próprio Pai testemunhou sobre o Filho. Lá em Mateus 16:16 diz: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus diz para ele: Disseste bem, porque o que você falou não veio de ti, mas do alto te foi revelado. Então, nós temos na palavra o testemunho de que Cristo é o Filho de Deus. Nós temos na terra testemunhas sobre isso, no céu testemunhas sobre isso, a palavra vai dizer. Então, Cristo é o Filho de Deus. Por que eu estou frisando isso nessa parábola? Para que a gente entenda que o nosso Senhor não é qualquer Senhor. Nós não estamos lidando com o patrão do nosso trabalho aqui. Nós não estamos lidando com um líder de algum lugar. Nós não estamos lidando com alguém que foi colocado sobre nós, mas eu nem sei se eu concordo ou não com ele. Nós estamos falando sobre o Filho de Deus, ponto. Ponto, acabou. É o Filho de Deus. Então aqui a gente nivela a autoridade do Senhor, a gente nivela a posição do nosso patrão, do nosso Senhor. Ele é o Filho de Deus, tá? Eu preciso que a gente entenda isso. Isso quer dizer que as coisas são feitas do jeito dele, que ele veio e cumpriu todas as coisas ao nosso favor. E uma das coisas que ele cumpriu ao nosso favor foi o plano de redenção, o plano de resgate. Nós vimos lá em Gênesis que o Senhor o Senhor Jesus veio e tomou o governo das mãos de Satanás. E nesse governo das mãos de Satanás, o Senhor também tomou as nossas vidas das mãos de Satanás. Ele tirou as nossas vidas do governo de Satanás. Nós estávamos presos e submetidos a Satanás. A partir do momento que o homem pecou, que houve uma queda, nós ficamos como raça humana, né? Nós ficamos como seres humanos presos a Satanás. E o Senhor veio, nos tomou do pecado. E tá com um chiado grande para mim. Não sei se o pessoal tá ouvindo. Não sei se tá tudo bem aí, se é o sinal da internet. Mas tá um chiadão. Agora melhorou. Vou botar aqui. Agora melhorou. Se tiver com chiado, vocês falam. Tá aqui bom. Pra mim não tá agora, não. Tá. Aqui pra mim melhorou agora. Então, voltando, né? Com esse plano de resgate, o Senhor não só tomou o governo, a administração de todas as coisas, como nós vimos lá em Gênesis, quando eu falei que o Senhor prometeu Jesus para resgatar. Ele não só fez isso conosco, mas ele também nos tirou da mão de Satanás. E quando ele nos tirou da mão de Satanás, ele nos libertou da mão de Satanás. E isso é uma bênção. Ele nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou do poder, do domínio que o pecado exercia sobre nós. Por que eu estou falando isso? Lá em Gálatas 5:1 diz: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente ao jugo de escravidão, ou seja, ao governo, ao domínio de Satanás. E por que eu estou falando que ele fez isso? Porque a liberdade traz responsabilidade. E isso é uma coisa muito importante sobre essa parábola. A liberdade não só traz, como ela exige responsabilidade. O que a liberdade te dá de presente? A partir do momento que você é livre, você passa a responder por si. Você responde por si. A questão é que na nossa cabeça, esse responder por mim não é eu fazer o que eu quero. Responder por mim é eu sou livre, mas vou prestar contas diante do meu Senhor, a quem eu decidi me submeter. Aquele que me comprou para a liberdade. Então nós vamos prestar contas sim a Deus, que nos comprou para uma liberdade. Mas eu quero que vocês entendam que essa liberdade traz para nós responsabilidade. Como assim, Nath, a responsabilidade? Tudo que você faz ou que você deixa de fazer, você vai prestar conta como alguém livre para fazer
ou deixar de fazer aquilo. Isso significa que você não tem mais aquela desculpa de é mais forte do que eu, não consegui fazer, não dei conta de fazer isso. Eu não estou falando de algo que foi além das suas forças no sentido físico. Eu estou falando assim, não consegui perdoar, não consigo perdoar, não consigo ser cuidadosa no falar, não consigo mudar, não consigo amar, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar. Gente, eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo. Não vale essa desculpa, tá? Isso é uma desculpa e para Deus não tá valendo. Queria te dizer que todas as vezes que você falou isso e se sentiu assim, um pouco mais acolhida no seu coração, de tipo, eu tentei, mas eu não consigo. Isso não é para Deus uma resposta válida, porque Ele já te deu a sua liberdade. Você não é mais dominado pelo pecado, essa é uma realidade na sua vida. E quanto mais você crê nessa realidade, mais você se santifica. E quanto mais você faz essa busca, mais você se esforça, porque o reino é tomado pelo esforço, mais você diz, eu não consegui ontem, mas hoje eu consegui. E eu agora consigo. Por quê? Porque eu sou livre. O pecado não me domina. Satanás não me domina. O meu Senhor me fez livre. Eu não me submeto de novo. Eu não consigo ficar sem pecar. Eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de gastar muito. Eu não consigo parar de comer muito. Eu não consigo parar de fofocar. Eu não consigo. Eu tenho que falar. Não. Não, você é uma pessoa com liberdade e com domínio próprio. Então eu trouxe essa questão do Filho de Deus que nos libertou para dizer para você que a obra do Senhor de libertação não foi só para você falar graças a Deus, agora estou salvo. Porque essa salvação traz para você, essa libertação traz para você responsabilidade diante do seu Senhor. Então você não tem desculpas para não fazer. Eu não consigo servir. Não consigo trabalhar na igreja, não consigo ir para a igreja. Não está valendo mais. Não está valendo. Por quê? Porque você é livre. E a libertação de Deus traz para você também justificação. Então o Senhor, o Filho de Deus, trouxe para você libertação e trouxe para você justificação. Agora você é justo diante de Deus por causa de Jesus. O sangue de Jesus sobre você te justifica. Lá em Romanos 5,17 diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida. Olha aí a mordomia. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então você reinará, você governa em vida. Não é quando você chegar lá no céu, já te foi dado pela graça o domínio sobre as coisas de volta, já foi restaurado para você. Esse governo através de Jesus Cristo. A morte não tem mais poder de reinar sobre você. Nem a morte emocional, nem a espiritual, nem a física. Lá em Efésios 1:7 diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Então você tem a justiça de Deus diante de você, sobre você. Você não precisa ter medo de estar na frente do Senhor, de usar aquilo que é do Senhor, de fazer, de acessar as bênçãos que o Senhor te dá. Como aquele servo ruim disse, tive medo, porque o Senhor é um Senhor severo. Mas você já tem a mentalidade de alguém justo diante de Deus. Não por sua causa, nada do que você faça, não por suas obras, nada, nada, nada. Mas por causa da graça de Deus sobre você, por causa da obra redentora da cruz, por causa do sangue de Jesus sobre a sua vida. Por isso é importante você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque é só através dele que nós somos justificados. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus.
2 Coríntios 5, 21. Em algumas versões diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justo diante de Deus. Você não é mais um pecador que está preso no poder da morte, preso no poder do pecado. Nós estamos presos na nossa carne ainda, que não foi restaurada ainda, que quer pecar. Mas existe um espírito dentro de você que tem domínio sobre a sua carne, por causa da obra de Jesus que te justificou. Então, diante de Deus, quando Ele olha para você, Ele vê Jesus e Jesus te justifica. Quando você está em falta em algum lugar, você precisa apresentar uma justificativa de por que você faltou. E aquela justificativa abona a sua falta. Aquela justificativa muitas vezes não te dá o ônus que você receberia. Você consegue se justificar por meio de algo que aconteceu. Jesus, quando você chega diante de Deus, você está em falta. Mas quando você apresenta a sua justificativa, que é o próprio Jesus, então você é abonado da sua falta, você é justificado, você não recebe o ônus da sua falta, porque a sua justificativa é o próprio Senhor. E por que você está falando isso, Nath? Porque às vezes a gente fica com vitimismo. E eu também quero acabar com essa desculpa aqui. Eu espero que o Senhor toque no seu coração de: eu não sou digno de servir ao Senhor porque eu sou pecador. Eu não sou digno de subir no altar porque eu sou pecador. Eu não sou digno de tocar aí porque eu sou pecador. Quem sou eu? Eu não sou digno. E às vezes esse eu não sou digno, eu não posso fazer, se torna uma desculpa para se continuar pecando e não entrar no serviço de Deus, de não entrar no servir a Deus, de não praticar uma adoração digna a Deus. Nós não somos dignos por nós mesmos, mas nós somos dignos diante do Senhor por causa do Filho dele, por causa de Jesus, que também nos tornou filhos. Filhos amados como ele. Então, quando Deus olha para nós, ele não está vendo um pecador coitadinho que não pode fazer nada, não pode servir, não pode trabalhar, não pode fazer missões, não pode pregar a palavra, não pode evangelizar. Por quê? Porque está em pecado, porque é muito pecador, não é digno de encostar no púlpito, não é digno de encostar nos instrumentos. Quantas vezes a gente ensinou isso, mas a questão é, se você tem consciência de quem Jesus é na sua vida, se você não faz abuso da graça de Deus, se você entende o poder de justificação do Senhor na sua vida, você é digno diante de Deus. Você é digno porque não se trata de você, é sobre o Senhor. Então também queria acabar com essa desculpa de além de você não consegue, você não é digno, você não pode, você não, eu não. Eu não, vai você, porque você é mais santo que eu. Você é digno de servir ao Senhor. Por quê? Por causa de Jesus e da obra que ele fez na sua vida. Então também queria que você tirasse da sua vida essa desculpa, tá? Não é sobre você, é sobre o amor de Deus sobre você, que enviou o Filho amado dele para morrer por mim, por você, ressuscitar e reinar junto com o Pai e levar a gente para esse lugar. Se Jesus decidiu te perdoar, ninguém te condena, nem você. Se Jesus decidiu te assentar nas regiões celestiais, ninguém te condena, nem você. Você não tem o direito de fazer isso, tá? O juiz sobre a sua vida não é você, a partir do momento que você serve ao Senhor. Temos também, e já estou acabando, que Jesus é o galardoador. Na parábola a gente vê que ele, quando volta para prestar contas, ele tem recompensa para dar a cada um dos servos. Seja a consequência boa, a recompensa daqueles que ele chama para celebrar com ele e dar responsabilidades maiores, como a consequência ruim daquele servo que foi negligente, que não foi fiel ao Senhor, que foi mau. Tá? Lá em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Ele está falando da morte espiritual, da pessoa que não vai viver eternamente com Cristo. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes o pecado traz sim a consequência da morte física, mas a morte física, quando você tem a vida abundante, a vida eterna, ela é um detalhe doloroso, mas ela é só um detalhe. Você continua vivendo.
O ruim é quando você tem a morte eterna. Aí é que o problema fica sério, né? Então Jesus já nos deu, eu queria que vocês entendessem isso também. Ele já nos deu a recompensa dele. Ele já nos deu a vida eterna. Ele não vai nos dar. Quando ele vier, ele vai nos dar a plenitude da vida eterna, a plenitude da recompensa pelo que fizemos. Mas ele já nos deu por graça a vida eterna. Ele já nos deu essa consciência de eternidade. Ele não vai te dar a consciência de eternidade. Ele já te deu. Então, quando você trabalha, você tem que entender que o seu Senhor é um Senhor que já te deu a consciência da profundidade do trabalho que você está fazendo. Então, nós precisamos entender que uma vez que você tem a consciência, você pode ser cobrado por aquilo que você faz. Então, você é livre, você é justificado, você também é filho de Deus, você tem consciência da profundidade do trabalho que tem diante de você, tudo isso o Senhor te deu. Lá em Apocalipse 22, 12 ao 13 diz: venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E então a gente vê aqui que o Senhor vai sim nós vamos ter que prestar contas sim ao Senhor quando ele vier, porque ele vai retribuir de acordo com o que cada um fez, de acordo com os atos de cada um, tá? Eu queria que vocês ficassem com essa consciência, ainda tem mais coisa, mas eu não vou falar agora sobre Jesus, que é sobre ele ser o mestre dos cristãos e o cabeça. Eu não vou falar agora para não falar correndo, mas eu vou amanhã, se Deus quiser, continuar. Queria que vocês pensassem nessas coisas hoje, pensassem nas características do Senhor que nós temos. É um Senhor que não é qualquer pessoa. Nós não estamos servindo qualquer pessoa. É um Senhor sério. É um Senhor que leva a sério e com profundidade e intensidade o que colocou para a gente fazer, tá? E para a atividade de hoje, eu queria que durante o dia, se você pudesse, em tudo que você fizer, você pensar: eu sou livre e sou responsável por isso. Seja lá o que você estiver fazendo. Estou vendo uma televisão. Eu sou livre e sou responsável por isso. Estou no celular. Eu sou livre e sou responsável por isso. Vou ler a Bíblia. Eu sou livre e sou responsável por isso. Vou falar mal com alguém. Eu sou livre e sou responsável por isso. Vou agradecer pelo meu dia. Eu sou livre e sou responsável por isso. Não vou ler a Bíblia hoje que eu não estou afim. Eu sou livre e sou responsável por isso. Eu queria que o dia inteiro essa frase ficasse na cabeça da gente. Em tudo que eu estiver fazendo, e você também. Eu sou livre e sou responsável por isso. Tá bom? E amanhã a gente continua, se Deus quiser.